Graças a Deus. Amém. O nosso irmão Genaro acordou com um versículo, né? Que é bom lembrar. Primeira de Tessalonicenses, capítulo 1, 2, versículo 13, né? 2, 13. Primeira Tessalonicenses. Eu achei muito rica essa palavra, né? Por isso também damos sem cessar graças a Deus. Não é esse não, né? 2:13. Primeira Tessalonicenses. Ah, não, sim, esse mesmo. Só que eu estou com outra versão aqui. Pode ler. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vos recebido a palavra de nós ouvistes, que é de Deus, acolhesse não como palavra de homens, sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual, com efeito, está operando eficazmente em vós, os que credes. Amém. Glória a Deus. Interessante que essa porção da palavra, né, irmãos, que ele vem, ele chega até nós por meio da pregação do Evangelho. E alguém prega e essa palavra chega até nós, e Paulo está falando para a igreja de Tessalônica, diz assim, outra razão, que significa, ele tinha muita razão, mas tem outra razão, ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. Uma coisa que nós precisamos sempre estar no nosso coração é coração de agradecimento. Amém. Qualquer seja a situação ou circunstância, a gratidão a Deus. E ainda fala assim, dar graças a Deus. Incessantemente dar graças a Deus é que, tendo vos recebido a palavra que de nós ouvistes, ou seja, a igreja ouviu a palavra. Em primeiro lugar, nós temos o privilégio de ouvir a palavra. Ouvir a palavra e não somente ouvir. Fala assim, tendo ouvido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus. É de Deus. Então, quando o irmão está falando, não é uma palavra desse homem, não é dessa pessoa, mas Paulo está louvando a Deus e dando graças a Deus pela atitude dos tessalonicenses, eles tendo recebido a palavra de Paulo, mas não como de Paulo, mas como de Deus. A segunda parte é acolhestes. Por um lado, eles ouviram, mas por outro lado, eles acolheram. Significa que eles absorveram e creram. Verdade. E essa palavra permaneceu no coração. Eles acolheram, não como palavra de homens. Ouviram, acolheram. E sim como, em verdade, a palavra de Deus. Agora vem a terceira parte. Por ter ouvido, considerado a palavra não do homem, mas como de Deus, ele tem ouvido. Sim. Essa palavra foi acolhida, porque foi ponderada, foi como que guardada no coração. Essa palavra, ele tem um efeito. Ele fala assim, a qual está operando eficazmente em vós, os que credes. Sim. Então, a palavra, quando nós ouvimos, acolhemos, essa palavra tem um trabalho. Ele opera em nós. Amém. Eficazmente, que significa verdadeiramente da parte de Deus. Sim. Mas para quem? Para aqueles que creem. Amém. Porque eu posso até ouvir a palavra, receber, acolher, mas procurando uma maneira de aplicar essa palavra para tirar vantagem também. Sim. Mas se eu creio com a palavra de Deus, recebo, acolho, a palavra trabalha no meu coração eficazmente. Amém. Ele opera em mim. Esse que Tiago fala, né? A palavra, como é que é? A fé com obra. A fé tem que obrar na pessoa. Tem que operar na pessoa. Me fala assim, me mostra a tua fé. Não é assim que fala? Isso. E eu te mostrarei a obra, não é isso? Como me mostra a tua obra, eu te mostrarei a fé. Tiago, né? É.
Mas que tipo de obra é essa? Porque a fé sem obra é Morto. morta. Então, a fé, ele tem que obrar no nosso coração. Sim. Tem que obrar em nós, no nosso coração. Porque se a fé não obrar em mim, quem está morta? A fé que fica morta? Esse sou eu que fico morto. Mudo da operacidade. Verdade. Mudo da palavra no meu coração. Verdade. Ele não consegue operar, não consegue trabalhar em mim. E esse trabalhar é aumentar a minha fé. É porque o que nós recebemos da parte de Deus é pela fé. Não tem outra maneira. Colossenses, capítulo 1, né? Sim. Olha só, Colossenses 1. Que nós estávamos lendo mais pouquinho agora. Sim. 1:5, né? Sim, sim. Eu 5? 5 e 6. Não, acho que não. Primeira de Pedro. Sim. Ó, Colossenses capítulo 1, versículo 5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, Sim. da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Sim. Olha só, a palavra que nós ouvimos antes, que é a palavra do Evangelho, Sim. que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescimento. Sim. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouviste e entendestes a graça de Deus na verdade. Aleluia. Então, tem uma produção, tem uma operacidade da palavra no nosso coração, quando nós ouvimos, acolhemos e cremos. Amém. 3 partes, né? Sim. Então, ali começa a palavra a operar em nós. É verdade. Amém? Que coisa, né? Impressionante, nós estamos falando sobre essa operacidade da palavra, né? E nós lembramos de Isaías 55:11. Sim. Que diz, né, versículo 10. E a gente lê o 10 primeiro. Disse assim: porque assim como descem a chuva e a neve do céu, e para lá não torna, sim que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz. E prosperará naquilo para que eu destinei. Deus seja louvado. A palavra Amém. de Deus, ela é eficaz e mais cortante que espada de 2 gumes, né? Ela é capaz de dividir e Eu vejo, separar, né? irmão, eu vejo a Sim, irmão. palavra de Deus, eu vejo a palavra de Deus assim que Deus fala para nós agirmos de uma maneira, a palavra, nós temos que seguir o que a palavra diz que nós temos que fazer, né? Se a palavra diz não mate, não mate. Se a palavra diz vai, visita o Genaro, visita o Vitor, a palavra está dizendo, né? Então, aí que mostra, o Genaro disse que as obras sem fé, né? Me mostra tuas obras sem fé, eu te mostro minhas obras com fé, né? E nós precisamos entender que a palavra não é um sentimento, né? É uma determinação de Deus para as nossas vidas, né? Quando você, por exemplo, você vai na casa de uma pessoa e essa pessoa está endemoniada, né? O que você faz para expulsar o demônio dessa pessoa, né? Você determina, né? É uma determinação. Em nome de Jesus, Satanás, sai dessa pessoa, né? Você não tem um sentimento, você segue o que a palavra diz para você fazer, né? Num caso como esse, só tem você e essa pessoa endemoniada. Só tem vocês dois dentro de um quarto. Qual o procedimento que você faria
se eu tivesse você e uma pessoa endemoniada dentro de um quarto, qual o procedimento? Eu pergunto para você, qual o procedimento que você faria se você estivesse dentro de um quarto com uma pessoa endemoniada dando pulo para lá e para cá? Qual o procedimento? Eu pergunto. Responde aí, varão. Seria que você seguiria a palavra ou você fugiria do espaço? Qual seria o procedimento? Qual seria o procedimento da palavra nesse caso? Você levantar a mão e repreender esse demônio, Expulsar. né? O que você está Expulsar e não fazendo? punir. Você está sentindo de você expulsar ou você está obedecendo a palavra? Obedecendo. Obedecendo, né? Pela fé, ele Né? tem que expulsar. Né? Você está ali num quarto, sozinho, junto com o endemoniado, né? Você não tem como sair, a porta está fechada. O que você vai fazer? Né? Me recordo de um pastor que ele estava na igreja Assembleia de Deus, né? E ele tinha muita fé e todos os cultos dele enchia de gente. E certa feita, o diabo plantou uma armadilha para ele para derrubar ele, uma mulher. Essa mulher acabou derrubando ele. Ela ia num domingo, sentava no último banco. No próximo domingo à tarde, ela sentava mais no meio. No próximo domingo, mais na frente. E de repente, quando ela estava mais sentada na primeira fila, ela começou a mexer com ele, mexer com o caráter dele. Tirou ele da presença de Deus, foi para o motel. Saíram daquela cidade, foram para outra cidade. Ele foi expulso da Assembleia de Deus como obreiro. Chegando certo dia, um ano depois, eles, na outra cidade, eles vieram e almoçaram num restaurante, moravam numa kitnet. De repente, a mulher se endemoniou quando eles voltaram para casa. E só estava ele e a mulher dentro daquele quarto. E ele não sabia o que fazer. Saiu, foi no banheiro, conseguiu ir no banheiro. Quando chegou no banheiro, ele se recordou da palavra de Deus. Ele se recordou que quando havia uma situação como essa, ele levantava a mão e expulsava o demônio. Mas ele se recordou também que ele estava fora da presença de Deus. Então, ele se arrodilhou dentro desse banho e disse: Senhor, eu preciso da sua presença novamente na minha vida. E o Espírito Santo disse: eu já voltei para você. Vai e faça o que você tem que fazer lá naquele quarto. Ele saiu, voltou lá no quarto, antes que ele tivesse a presença de Deus voltado na vida dele, ele não podia com aquele demônio. Mas ele voltou lá no quarto, abriu a porta, e a mulher estava na parede, parecia uma lagartixa grudada na parede. Ele levantou a mão e disse: Satanás, em nome de Jesus, sai dessa mulher. Resultado da situação: a presença de Deus voltou nele e a fé também voltou nele. Ele creu, ele acreditou. Antes ele tentou expulsar, mas não tinha fé, não tinha poder, não tinha unção de Deus na vida dele. Mas quando a unção voltou, quando o poder de Deus voltou, ele levantou a mão sobre a situação naquele quarto e o demônio saiu daquela mulher e ela ficou livre. A fé sem obra é morte, como disse o Genaro. A fé sem obra é morte. Não é um sentimento, é uma determinação que nós seguimos a palavra. Porque a palavra tem poder. A palavra é poderosa. E a palavra não volta vazia para Deus sem que antes faça aquilo que apraz ao Senhor. E o que apraz ao Senhor? Nós fazermos aquilo que a palavra diz para nós fazermos. Né? Tem várias situações. Irmão Ronaldo, vou pegar um gancho do irmão, né? A palavra não volta vazia. E tem um versículo que nos ajuda, né? Vamos junto, por favor. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Olha o que diz lá. Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Então, Deus tem falado, irmão. E isso que nós precisamos atentar para o que Deus está falando. Quando nós focamos o falar de Deus, nunca sai fora de Cristo. E isso, irmão Ronaldo, é muito importante. Trazer a palavra que Deus está falando.
O que Deus está falando? Hebreus 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, irmão Ronaldo. Pelos Isso, profetas. isso. Nestes últimos dias, irmão Ronaldo, e os Ele demais fala pelo irmãos, Filho. Deus nos Ele- falou pelo Filho, irmão. Então, o falar de Deus, pode ser que você tenha muitos falares, que Deus falou de muitas maneiras. Mas No nesses passado. últimos dias, Deus nos No está passado. falando pelo seu Filho. E você sabe, irmão, quando no capítulo 16 de Mateus, isso é uma coisa extraordinária, né? Os 3 discípulos que subiram com o Senhor Jesus no Monte da Transfiguração e ficaram muito impressionados. Puxa, até Pedro falou, Senhor, quer que eu façamos sem ramada aqui para você, para Elias e Moisés? Sabe o que aconteceu, irmão? Veio uma voz. Obedeça ao meu filho. Veio uma voz do céu, irmão. Como que precisa nosso coração? E eu falo para mim agora. Essa voz do céu que fala, que vem interromper qualquer coisa que seja falar diferente. Isso. Porque nós, irmãos, inconscientemente, trazemos muito falar, usamos as escrituras, mas não levamos para Cristo. Isso, irmãos, que nós precisamos ter cordura, sensatez. O falar que Deus está falando pode ser muito bom, mas se não tiver Cristo, é vão, irmão. E você Ali sabe tinha que três pessoas. Ali tinha Isso. 3 pessoas, né? Espera um pouquinho para terminar. Ó, e aí, irmão, você vê como que é? Essa voz do céu falou, este é meu filho amado. A ele ouvi. Isso que Deus está falando para nós. O que nós temos que ouvir do falar de Deus? Essa palavra que não volta vazia. E uma coisa que ele lembrou, o irmão Genaro, na conversa agora de manhã, tomando chimarrão, ele lembrou assim que a todos os que receberam, fala assim, que para os seus veio, ali é João 1, né? Versículo 13, 14, 15. Diz que ele veio para o céu, mas os seus não receberam, irmão. Mas a todos os que receberam, os que Recebeu o creem direito no de seu ser chamado. nome, Deus deu o direito de ser chamados filhos de Deus. E estes não nasceram por vontade de carne, mas por Mas, irmão, você sabe que receber é receber a Cristo. Nós precisamos receber a palavra que traz Cristo para nós. Porque essa palavra que, quando vem o conteúdo de Cristo, não volta vazia, fará o que apraz. E o que Deus está fazendo conosco, irmão, quando nós centralizamos a Cristo no saber? É nos conduzir a toda a verdade. Amém. Quando nós, que fala lá, 2 de Coríntios, irmão, eu pedi para o irmão Maurício, pode ler para nós. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Não sei se ele pode, né? Porque às vezes ele não pode. Mas pode ser aqui nós mesmos. Se ele não pode, nós lemos aqui. 2 de Coríntios, capítulo 4, versículo 6. Vou ler eu. Porque Deus é que diz. Deus é que diz. Das trevas resplandecerá A luz. a luz. E Ele mesmo. Aí, irmão. Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. E ontem, na comunhão com os irmãos, na casa dos irmãos, nós fomos muito iluminados, irmão, para perceber que o rogo que o Senhor tem hoje, através dos irmãos, é para que nós sejamos cheios do pleno conhecimento de Cristo. Isso. E que possamos compreender qual é a herança, ou qual é o chamamento que nós temos nos santos e a herança que temos junto com os santos. Iluminados os olhos de nosso coração para poder compreender, irmão, essa grandeza do que aconteceu em Cristo. Por isso que quando nos reunimos, a centralidade de nossa reunião, essa palavra que sai da boca de Deus que nos leva para Cristo, na pessoa dele, que é maravilhosa, e a obra dele. Isso é grandioso, irmão. Como traz um tempero para nós. Você viu, já comeu uma comida sem sal?
Não tem sabor, né? Pensador. Mas quando você coloca o tempero certo, não fica uma comida saborosa. Quando nós nos reunimos, irmão, se nós não colocamos Cristo no nosso falar e aquilo que ele realizou, então como é que vai produzir eficazmente em nosso coração aquilo que sai da boca de Deus? Quando nós reparamos, o que operou eficazmente no coração dos Tessalônicas? O que operou? Olha o que diz lá, 1 Tessalonicenses 1:3. Olha que impressionante. 1 Tessalonicenses 1:3. Olha o que diz, irmão. O que estava operando eficazmente nos irmãos que receberam e creram na palavra. Olha o que diz. Recordando, Paulo está dizendo que ele estava orando pelos irmãos. Na sua oração, ele recordava diante do Deus, o Pai, estava recordando o que estava acontecendo com os irmãos. Como essa palavra estava operando. E disse, a operacidade da vossa fé. Olha que estava operando. E da abnegação de vosso amor. Olha só. E da firmeza de vossa esperança. Olha aqui, em nosso Senhor Jesus Cristo. E, irmão, se não fosse em nosso Senhor Jesus Cristo, que tipo de esperança seria, irmão? Que faríamos de nossa esperança? Algo terreno, irmão? Uma bênção terrena? Melhorar nossa qualidade de vida aqui embaixo? Ter uma boa situação familiar? Ser reconhecido na cidade? Respeitado. Irmão, não é essa a operacidade que a palavra de Deus quer produzir no seu coração. A operacidade da palavra que tem que produzir no nosso coração e nos conduzir a Cristo. Aleluia. Que ele seja o centro de nossa vida. Embora, irmão, nós podemos dizer que aqui nós estamos aqueles que fomos cativados por Cristo. Quanto nós precisamos da revelação da pessoa de Cristo, dessas riquezas insondáveis de Cristo que tem que operar eficazmente no seu coração, para que não mais vivamos para nós. Paulo também, em 2 Coríntios, né, que ele fala capítulo 5, versículo 14, diz que o amor de Cristo nos constrange. Sabendo. Olha, irmão, como que nós sabemos isso? É porque Deus falou. Deus está falando no nosso coração, nós estamos sabendo que um morreu por todos. Logo todos morremos. Eu lembro do Diego, ele ficou impressionado, né? Esse todos morreram. Quem que são esses todos? Todos morreram em Cristo. Na morte dele, todos foram executados. Esse é o Evangelho. Evangelho não traz mão na cabeça de ninguém. Não quer melhorar a vida de ninguém. É que nos levar a unirmos na morte de Cristo, irmão. Esse constrangimento que a palavra de Deus produz é nos unirmos naquela sentença que Deus executou em Cristo Jesus. Nós fomos eliminados na morte dele. Não tem mais esperança para nós. Nossa viva esperança é que quando ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com ele. Aleluia. Agora, irmãos, se nós não abrimos mão daquilo que é terreno ainda e trazemos um evangelho condicionado para essa vida, irmão, somos os homens mais infelizes, mais desgraçados que pode ter. Comiseração. O que alegra no seu coração, irmão? Uma bênção terrena ou aquilo que já temos em Cristo? Ô, Victor, deixa eu fazer um comentário com relação ao versículo que se tocou no primeiro, com relação aos irmãos em Tessalônica. Sim. Aí a palavra é como se fosse uma intervenção quirúrgica. Você entendeu? É uma Sim. palavra que está operando, atuando. E essa palavra, pelo que eu vejo, né, ele fala assim também que é uma força ativa. É um trabalho eficaz. É uma operação no sentido de pôr algo em marcha. Ou seja, é muita coisa, mas que eu quero dizer assim, imagina, irmãos, essa palavra operando, tirando aquilo que não é e colocando aquilo que é. O que é? A palavra é a vontade de Deus. Então, imaginou, Victor, entrar no teu interior e fazendo um paralelo com Hebreus capítulo 4:12 que você falou, essa palavra é viva e ela é eficaz. O problema é quando eu vou na palavra, ela não pode fazer a operação como uma espada, uma espada de 2 gumes, ela não pode cortar.
e eu não posso discernir o que vem do Espírito e o que vem de mim mesmo. Então, ela Sim. divide de forma ativa, tem tanta força que ele é eficaz de operar em mim. Por isso eu sou, que eu daqui a pouco eu estou indo já, porque o meu irmão veio também. Se eu não conseguir compartilhar, eu queria aproveitar só essa chance que eu tenho de eu cortar o Vitor, né? Sim. Essa palavra, irmãos, ela tem que operar no sentido de fazer uma cirurgia no seu interior. E olha só, os irmãos em Tessalônica, eles eram irmãos novos. A Bíblia, Sim. a história conta que talvez eles tinham só 3 meses de experiência no caminho do Senhor, mas eles eram muito perseguidos, tanto é assim que muitos irmãos daquela época, eles tinham dormido no Senhor, morreram, foram sacrificados. Então imagina, já eles deixaram o Senhor operar dessa forma na vida deles, é uma coisa tremenda, uma coisa fantástica, vamos usar essa palavra, né? Mas depende como é que eu recebo a palavra, como em verdade é. Quando você escuta a palavra, a gente pode dizer nesse sentido, às vezes um irmão pode falar para você, e você pode achar que só o Vitor está falando, só o Genaro está falando. Deus também usa o Vitor, Deus também usa o Genaro, Deus também está falando através dele. É claro que o Genaro e o Vitor precisam usar a palavra de Deus, baseado nela, a palavra pode operar de forma eficaz. E ela pode dividir, você pode discernir o bem que vem de Deus e o mal que produz a nossa alma que acha que ela é boa. E eu queria fazer um paralelo também com relação a isso, não sei se os irmãos estão me entendendo. Vocês lembram de Saul? Saul, ele tinha um problema. Quando Deus falou para, ó, Saul, você vai lá, vai matar os amalequitas, vai matar o rei, matar tudo. Tinha que matar tudo. Quando ele chegou Termina lá, tudo. exterminar tudo, tinha que exterminar tudo. Essa era a ordem da palavra do Senhor, ou seja, o Senhor falou, você tem que fazer isso assim como ela é, você não pode colocar nem tirar. Aí ela chegou lá e o que ele fez? Ele conservou os animais que achava que poderia oferecer para Deus, ele achava, falou para ele, tem que exterminar, e conservou o rei. Aí, resultado disso, ele perdeu o reinado dele, ele era rei. Imagina, irmão, a consequência de não ter ouvido de forma adequada a palavra do Senhor e que o Senhor tire de você aquela chance que você tinha. Agora, quando Samuel chega lá, e eu concluo com esse versículo, só para dar um apoio, irmão, fala assim, Samuel falou para ele em espanhol, seria assim, el obedecer vale más que el sacrificio. E Isso aí aí. tem um versículo mais importante, e prestar atenção más que la grosura de carne. A grosura, a gordura que se poderia oferecer através do sacrifício, ela é com a intenção de agradar a Deus e, de fato, na condição normal de um sacrifício, ela agrada a Deus. Só que o Sim. problema, ele queria substituir aquilo com relação à obediência, porque obedecer era muito mais importante. Então, quando a gente ouve a palavra, tem que ter uma atitude correta, e a atitude correta com relação à palavra é a obediência. E outro ponto, para você fazer tudo isso aí, tem que prestar atenção. Se a gente não prestar atenção, vai ter um seríssimo problema com relação à palavra do Senhor. Aí a gente pode colocar alguma coisa a mais, uma vírgula a mais, ou tirar alguma coisa. Não é nesse sentido que o Senhor quer. Não é nesse sentido que o Senhor quer. Então, esse eu queria fazer um aporte meu, que eu estou saindo de cá Bem, com os irmãos aqui. Amém, amém. Se eu não entrar mais para frente é amém. porque às vezes o meu internet está ruim, tá bom? Tá bom, irmão. Aleluia. Amém. É, isso aí. Então, graças a Deus pela bondade de Deus e a vontade de Deus, né? Está escrito na palavra. E tem uma preocupação, eu vejo desse jeito, que o que Deus quer e requer de nós? Ele tem um desejo de que todos os homens sejam salvos, né? E se nós vemos na Escritura que em Timóteo que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, mas também que venha a um pleno conhecimento da verdade. Amém. Quer dizer, nós precisamos conhecer para que nós possamos obedecer, ser obediente
ou prestar atenção naquilo que Deus tem falado, nós precisamos conhecer. Se nós não conhecemos as Escrituras, não tem como nós ser obediente nem respeitar aquilo que Deus fala, né? Nem prestar atenção naquilo que Deus está falando. E uma coisa é quando alguém fala para mim da palavra, e outra coisa é quando Deus fala para mim. Como é que Deus fala para mim a palavra? É que eu tenho que ter envolvimento com a palavra. Amém. Eu tenho que me relacionar com a palavra. E a preocupação de Paulo pelas igrejas era isso. Porque nós sabemos que a palavra, em si, ele é poder. Em Romanos capítulo 2, né, fala assim que o evangelho é o poder de Deus. O que é o evangelho? O evangelho é a palavra. É a notícia que vem. A nova notícia. E a boa notícia, né? E esse é um poder de Deus. Mas para que esse poder? Não é somente para fazer obras de coisas externas, digamos assim, como o irmão Ronaldo falou, expulsar demônio. Também é. Mas não é somente isso. Deus quer trabalhar o nosso coração. E Paulo se preocupava por essa situação pelas igrejas, principalmente em Colossenses. Se você abrir Colossenses capítulo 1, versículo 9, ele fala assim: por esta razão, também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua bondade, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Olha só, que dimensão que tem essa palavra. É que ele tem, a dimensão é que nós possamos ser cheios do conhecimento. Então, aí trabalha a parte intelecta nossa. Pela fé nós cremos, mas pela fé também nós nos envolvemos com a palavra para que nós possamos ter esse pleno conhecimento. Olha só. E fala assim, transbordeis, não somente conhecer a média, mas ser transbordado significa tem que encher, preencher até derramar. Significa isso, né? Transbordar. Em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Versículo 10. A fim de viver de modo digno do Senhor para o seu inteiro agrado. Olha só, e esse tem um resultado. Ele não é somente para nós deixar com conhecimento ou sabendo, mas ele fala assim, ó, frutificando em toda boa obra. Amém. E toda boa obra, frutificando, não significa o do que eu tenho feito. Não. Frutificando em toda boa obra é aquilo que ele realiza através da palavra. Amém. E nós vamos conhecendo, nos sujeitando à palavra. Essa palavra começa a ter operacidade em nós. Opera na nossa fé. E a nossa fé começa a crescer. Amém. E ele começa a frutificar através dessa mesma palavra. E olha só, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Ou seja, tudo que a palavra faz em nós, a operacidade e o conhecimento, a sabedoria, a transbordação, tudo isso nos leva a quê? Ao conhecimento pleno de Deus. Isso é maravilhoso demais. E quando Deus começa a operar em nós, irmãos, nós começamos a nos relacionar não somente com Deus, porque eu posso até falar que Deus, eu me relaciono, mas também começamos a nos relacionar com os irmãos. Verdade. O fator principal aqui são os irmãos, porque olha só o que Paulo tinha. Ele tinha um sentimento, ele tinha uma preocupação, mas ele se relacionava com os irmãos. Sim. E esse que o irmão Ronaldo recém está falando, ele visita os irmãos, ele está com eles e sente o que os irmãos estão sentindo. E isso, irmão, não é uma virtude nossa, mas é a realização e a operacidade da palavra através do nosso coração pela fé. Amém? Verdade. E quando está operando eficazmente, né? Tem um versículo aqui antes, primeira agora, Tessalonicenses. Primeira. 1:8. Porque de vos repercutiu, diz. Olha que impressionante, irmão. E vos repercutiu a palavra do Senhor, não somente em Macedônia,
e na Caia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus. Olha, seu irmão. E impressionante essas palavras, a tal ponto de não temos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha, irmã, que impressionante. O que significa nós estamos firmados em Cristo? E temos essa fé que está produzindo fruto. A fé que produz o querer de Deus. Porque essa operacidade da fé redunda no quê, irmão? Na revelação do conhecimento de Cristo. E nós falamos uma expressão ontem na casa dos irmãos, né? Precisamos ser impactados. Outra expressão era precisamos ser deslumbrados. Quando nós conhecemos Cristo, irmão, tem no mínimo duas ações. A grandeza de Deus em nosso coração, mas também a revelação de que nós somos. Isso. Você vê, irmãos, autoconfiança em nós vamos dizer assim, falta da revelação de Cristo. Quando nos apoiamos naquilo que nós fazemos, naquilo que nós somos, e temos aquela autoconfiança, irmão, é porque ainda Cristo não resplandeceu plenamente no seu coração. Não que não tenha resplandecido, mas essa plenitude de Cristo, irmão, ainda não transbordou. Precisa transbordar. Tem que sair de nossa boca, irmão. Eu quero mais. Eu quero mais dele. Que ele seja revelado no meu coração. Nós usamos um exemplo, irmão, de Jó, né? Qual que era o conceito que ele tinha de si mesmo? O que Deus falou. Ele era um homem íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Não era? O homem perfeito. Ele é o homem perfeito na terra. Deus falou. E ele acreditou também. Correto. Ele também. Ele era correto. Mas ele precisava a revelação do que ele era. E somente pelo Espírito é que nós podemos hoje ter essa revelação do que nós somos. Paulo ele falou assim: nós é que somos da circuncisão, que nos gloriamos em Deus em Cristo e não confiamos na carne. E se ele podia confiar na carne, ele era o que mais podia, né? Ele tinha todos os valores que o ser humano exalta e aprecia, mas ele tudo isso considerou como refúgio. Tudo isso ele considerou como esterco. Quantas coisas, irmãos, nós valorizamos de nós mesmos? Inconscientemente ou até conscientemente. A gente muitas vezes diz assim: puxa, eu sou tão bom. Só isso aqui que é um defeito meu. E nós sempre rimos com a Lília, né, que os palestrantes, eles usam a terminologia e começam a falar, né, essas palestras que você vai escutar de autoajuda, a pessoa começa a se colocar como uma pessoa que é confiável. Então, para causar um impacto nas outras pessoas, começa a apresentar o currículo dele, né? Que outra trajetória da pessoa, né? E no momento da sua, vamos dizer assim, discurso de apresentação, ele diz: e meu maior defeito é que eu não consigo ter paciência com as pessoas. Já ouviu isso aí ou não? Por que ele disse isso, irmão? Ele é tão bom, até que o defeito dele virou bom. Você vê o que é, irmão? Esse é o ser humano que nós estamos lidando, irmão. A gente aponta com o dedo nos outros, mas não consegue ver o que nós somos. Quem és tu que julgas o outro e não consegue tirar a viga que tá, nós tiramos nós tiramos a vassourinha do olho do outro, né? Mas não tiramos a trava que está no seu olho. Isso, irmão, se chama revelação. Assim como Cristo está sendo revelado pela palavra, e porque aqui nos aproximamos, também precisa ser revelado. Quão inútil nós somos, irmão. E que não conseguimos trazer as pessoas, às vezes, até o Senhor. Quantas barreiras existem no seu coração que é um empecilho para que Deus seja manifestado? Nós estamos falando com o irmão Genaro que é uma coisa que é interessante, né? A operacidade da fé é o dom sendo manifestado.
E aí, nós fomos primeiro de Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, ele disse, servir a Deus segundo o dom que está em cada um de nós. Então, a gente sempre imagina, eu tenho um dom para servir a Deus, né? Que é uma qualificação minha. Deus não aproveita nada. O dom, irmãos, em nós é o Espírito. E ele é que precisa ser manifestado. Então, quando servimos a Deus, um tem palavra, outro tem serviço, mas tudo que nós fazemos por meio do Espírito glorifica a Deus. Amém. E isso que o Senhor falou em João 15:16. Não foste vós que me escolhistes a mim. Eu vos escolhi. E vos destinei para que vayais e dais fruto. E vosso fruto permaneça. Mas não é a mesma coisa que numa empresa, irmão. Quando o dono da empresa começa a buscar esses homens capazes, né? Talentos. Aí encontra uma pessoa, um talento, e diz assim, agora sim, essa pessoa vai me representar. Esse aqui, vou designar ela para que vá e faça acontecer para prosperar minha empresa. Esse aqui vai dar resultado. A eleição, irmãos, é por meio de Cristo. E é nele que se realizam as coisas. Por isso que quando você lê o versículo 16, não pode deixar atrás o que falou antes. O que ele falou antes de falar isso? Eu que vos destinei. Ele fala assim, se permaneceres em mim e eu permanecer em vós, aí que podeis dar fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, você vê, esse é o princípio, irmãos. Para que vajais e dais fruto. Quem é que se manifesta como dom em nós, irmão? Que produz a operacidade da fé, a operacidade da palavra que não volta vazia. É ele mesmo que produz em nós tanto querer como realizar pela sua boa vontade. Aleluia. Não que por nós mesmos sejamos capazes, irmão, como nós precisamos de revelação que nós não somos confiáveis. Como disse capítulo 17 de Jeremias, né? Maldito o homem que confia no homem. Por que é maldito, irmão? Porque não sai nada bom do homem. Não é o outro, né? Eu mesmo. Quem conhece o coração do homem? Deus diz, eu conheço. E esquadrinho, como dizem, o coração e os pensamentos. E capítulo 4, versículo 11, de versículo 12 de Hebreu, disse que ele que conhece, eu vou ler esse versículo e passo o microfone para os irmãos, né? Hebreus capítulo 4, versículo 12, versículo 13. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos de aquele a quem temos de prestar contas. Hoje, irmãos, está o juízo na casa de Deus. O juízo na casa de Deus não é para condenação, é para limpeza. Se nós estamos diante desse tribunal, é para que seja manifesta se é o dom sendo manifestado ou é a carne sendo manifestada em nós. Possamos ter um coração sempre de arrependimento e voltamos ao Senhor para que Ele possa produzir eficazmente em cada um de nós. Aleluia. Seja louvado. Amém. Amados, eu quero compartilhar com vocês 2 Coríntios, capítulo 5, 18. Que diz, Genara? 5, 18. 5:18. 5, 18. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. 19. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação.
Amém. Hoje, tudo isso que nós falamos, tudo isso que nós compartilhamos, se não haver um tempero nisso, não funcionará. Qual seria o tempero que tem que estar no meio de nós para funcionar a palavra de Deus? A palavra de Deus está disponível para todos aqueles que ouvem, mas para que ela tenha efeito, o que que precisa? Precisa ter um tempero. O irmão Vitor estava falando sobre o sal, somos o sal da terra, a luz da, né? E o que que é esse tempero que precisa para a palavra funcionar? Que diz aí, Genaro, sem Cristo, que Deus nos reconciliou com quem? Com Cristo. Com Cristo, sim. É isso? Né? Sim. E ele nos tornou reconciliador através de Cristo. Nós somos reconciliadores de Deus em Cristo Jesus, né? Então, Cristo, ele é o nosso tempero no dia a dia, ele é a nossa mudança no dia a dia. Se nós não tivermos Cristo nas nossas vidas, tudo isso que falamos não tem sentido. Nós precisamos ter Cristo nas nossas vidas. Nós precisamos que Ele esteja no meio de nós, em nós, e em tudo que nós fazemos, Cristo precisa estar. Cristo precisa ser o tempero de tudo que nós fazemos, tanto na nossa casa, tanto no nosso trabalho, tanto no nosso ministério. Ele precisa ser esse tempero. E sem esse tempero, a comida não tem sabor, né? Não adianta eu tentar ser um teólogo e se Cristo não está no meio da palavra, se Cristo não está no meio de tudo aquilo que eu aprendi, não vai funcionar. Eu vou levar a palavra e ninguém vai querer escutar. Amém? Isso que eu vejo que nós se tornamos reconciliadores de Deus em Cristo Jesus, em Cristo. Tudo está em Cristo, tudo é para Cristo, né? Amém? Amém. Deus seja louvado. Aleluia. Amém, irmãos. Aleluia pela palavra. Aleluia, irmãos. Irmão Genaro, irmão Ronaldo, Vitor, Amém. Lília, Glória a Deus. Anderson, Ângela e também os demais irmãos que vão ouvir, né? Aleluia. Eu vejo que toda essa palavra nos traz vida e fortalecimento, mas me faz eu ir para uma palavra e nós estamos ligados à videira verdadeira. E o Pai é o agricultor. Permanecendo nele, nós damos frutos para Deus. E esse fruto é para a honra e glória do Senhor. Então, que habite ricamente a palavra de Deus nos nossos corações e que o Senhor possa, a cada dia, através da própria pessoa de Cristo Jesus, frutificar nas nossas vidas. E cada fruto é para a honra e glória de Deus, em que nós somos vazios de nós mesmos e cheios de Deus. Então eu vejo que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, que são opostas, né? Se permanecemos no espírito, nós vamos andar firme nessa videira, frutificando, e o Senhor vai limpando aquilo que não agrada e vai nos enchendo mais da vida de Deus. E é aquilo que os irmãos estavam falando. Se essa palavra estiver abundando ricamente no nosso coração, nós vamos ter uma vida leve. Nós caímos naquele princípio do amor, de aprender a lavar os pés uns dos outros, acolher os irmãos. Porque o que acontece, aí a gente vê que aquilo que Paulo passou, os irmãos falaram muito bem, que aquele predicado do currículo de Paulo, que é o nosso currículo que nós trazemos, né? Profissional liberal, um bom médico, tal. Isso não vale nada, irmãos. O que vale é tudo que consideramos como refúgio para ganhar a Cristo. Porque o ensoberbecer faz com que nós admiremos a carne. Mas quando nós nos humilhamos na presença de Cristo Jesus, para a honra e glória de Deus, nós rendemos glórias ao Pai
e somos uns vasos de barro, e nesse vaso de barro nós contemos a essência que é Deus no nosso coração. Que a gente possa ter esse viver, um viver simples, de chinelos, Amém. né? Um viver que agrada o Senhor, sendo conduzido pelo Espírito, que é o próprio Deus, e Ele dizendo, é por aí, é certo, selou no coração, é isso, meu filho, é isso, pai, eu devo fazer isso, eu devo fazer essa costura para esse grupo, Senhor. Esse pessoal, será que vão me honrar, vão pagar? Será que é da tua vontade? Será que eu vou ali no cárcere? E será que essas pessoas estão me enrolando, Senhor? O que eu devo fazer? Então, nós somos guiados pelo Senhor, né, irmãos? Que o Senhor possa nos dar essa leveza para a gente realmente estar andando e permanecendo na fé. Então, as palavras hoje é uma somatória de tudo aquilo que é estar aos pés do Senhor. E aos pés e ligado nessa videira verdadeira. Amém. E o pai é o agricultor, e o pai tem o interesse de desenvolver a salvação com temor e tremor, porque ele tem uma grande família. E sendo que nós aqui alimentando em poucos irmãos, podemos ajudar a alimentar mais irmãos e podemos fazer a vontade de Deus para a honra e glória do Pai. Então, Amém. eu sou muito grato a Deus. Falei, Senhor, para cada trecho da palavra, o Senhor nos ensina, o Senhor nos capacita e nos esvazia de nós mesmos, né? Para que nos dá um norte diariamente. Que o Senhor abençoe nós, irmãos, abençoe todos os nossos irmãos em Cristo, abençoe aqueles irmãos também que tenham dificuldade também de não estar recebendo essa palavra verdadeira, que possa tirar as escamas dos olhos, enxergar essa maravilha da essência que é o corpo de Cristo, né? Amém, irmãos? Aleluia. Estamos firmes aí, hein? E vamos para o partir do pão. Vamos que vamos. Graça e paz. Graças e paz, irmãos. Bem, é daqui a pouco. Graça e paz, irmãos. Graça e paz, irmão. Abraço, irmão. Abraço para todos. Amém. Abraço para os irmãos. Abraço, irmão.